Então vamos começar, deixa eu fazer uma ligeira revisão do que a gente viu na aula passada, tá? A gente está falando sobre, tentando responder duas perguntas, tá? A primeira é, de onde vêm as cargas elétricas? As cargas, não as cargas de modo geral, tá? Mas as cargas que vão participar da condição de corrente elétrica para formar os circuitos que a gente vai estar interessado. Então, de onde é que vem essas cargas, que eu vou chamar aqui de cargas móveis ou cargas livres, tá? Elétrons livres, lacunas livres, etc. Tipo algum nome assim. As cargas que vão estar disponíveis para a condução elétrica. E como é que são os mecanismos de movimento delas? Como é que eu acelero elas? Como é que eu coloco elas em movimento ou paro elas, né? Tiro elas de movimento, tá? Essas são duas perguntas vão de todos os dispositivos físicos que a gente constrói para controlar isso aí, vão girar em torno dessas duas perguntas, tá? Como é que eu faço surgir as cargas, tá? E como é que eu faço elas se movimentarem? Porque se eu conseguir colocar cargas ou tirar carga de algum lugar, eu consigo controlar se vai ter corrente ou não vai ter corrente, tá? E aí, mesmo com cargas elétricas lá disponíveis, eu consigo acelerar elas ou não. E aí eu consigo controlar a corrente. Beleza? E a gente combina essas coisas, as topologias físicas, a gente combina isso para tentar fazer o controle desse movimento, tá? Aí eu mostrei para vocês a ideia do silício, tá? A ideia do silício, ele vai formar uma rede cristalina parecida com essa aí que está mostrada nesse vídeo. Ele é o que é um material que a gente vai chamar de tetravalente, tá? Cada um desses caras aqui, ó, vai formar ligações com seus vizinhos. É como se fosse alguma coisa assim, né? Formando ligações aqui com seus vizinhos. Cada um aqui tem 4 vizinhos e forma ligações covalentes, beleza? E quando eu estou a 0 Kelvin, quando eu não tenho energia nenhuma no sistema, essas ligações aí, eu não tenho energia suficiente para quebrar essas ligações. Então, não tenho nenhuma carga livre, eu não tenho nenhuma carga móvel, tá? Eu tenho um monte de prótons, um monte de carga positiva, tá? Que estão formando os núcleos atômicos. E eu tenho um monte de elétrons aí, só que eles estão presos nas ligações e eles não conseguem sair muito daquela região em torno dos núcleos atômicos onde eles ficam, tá? Então, quando eu boto um campo ou tento fazer algum movimento nessas cargas aqui, eu não tenho nenhum movimento preferencial. Assim, eu não consigo movimentar elas. Elas estão, grosso modo, a gente vai chamar elas de cargas fixas, tá? Tanto os elétrons que estão participando de ligação, quanto os núcleos atômicos. Tá? Aqui a gente está tratando de sólidos, de como é que é esse movimento nos sólidos. Tá? Então os núcleos atômicos vão estar sempre fixos para a gente. Tá? Se fossem gases ou plasma, alguma outra coisa, aí tipo assim, esses núcleos aí, eles podiam participar também da condição, tá? Mas não vai ser o nosso caso, é um pouco mais simples. E aí mostrei para vocês, tem 2 mecanismos básicos de surgimento de cargas móveis, de cargas livres. Tá? O primeiro deles é por geração, que eu vou chamar aqui de geração espontânea. Tá? Mas qual que é a ideia básica? Eu injeto algum tipo de energia aqui no sistema. Tá? O jeito mais simples é aumentar a temperatura. Tá? Tipo, vai ter mais energia disponível no sistema para esses elétrons absorverem e conseguirem se desprender dessas ligações. Para eu conseguir quebrar a ligação, eu preciso aumentar o nível energético desses elétrons, tá? De alguns elétrons ali dentro. Mas não é só temperatura que faz isso, tá? Por exemplo, outro fenômeno que a gente usa bastante hoje em dia, é jogar luz aqui. Jogar luz, né, no material, tá? Luz também fornece energia para esses elétrons aí. Não é de qualquer jeito, o mecanismo é um pouco mais sofisticado do que térmico. É menos eficiente do que térmico. Térmico a gente consegue deslocar grandes massas de energia, tá? Mas a gente consegue fornecer energia para esse sistema aqui, para esse sistema de elétrons no cristal, jogando luz aqui, fazendo um incidir luz aqui, tá? E esse é o princípio depois que a gente vai usar para fazer célula solar, para gerar energia através de energia solar, né? É o princípio por trás de sensor de luz, sensor de imagem, tá? É o princípio por trás disso. A gente pode botar som aqui, tá? Onda mecânica, né? Tipo, vibração mecânica, tá? Você pode pressionar isso aqui. Alguns materiais, eles são sensíveis a esse tipo de energia. Você, aumenta a pressão neles e eles, eles respondem eletricamente, tá? Por conta de como é que interagem essas ligações aqui. Cara, olha, em tese, todos os materiais fazem isso. Em tese, tá? Mas é em tese.
beleza? Eu não sei dizer se o silício, tipo, ele responde muito bem à pressão mecânica, não. Tipo, strain, né, que a gente chama, que é tipo, compressão, tá? Eu não sei se o silício responde muito bem, não. O silício não responde muito bem à luz. Assim, ele já não é muito bom para coisa de luz, mas a gente usa assim mesmo, tá? Mas assim, eu não sei dizer como é que é a tecnologia específica desses que usa para fazer esse tipo de sensor aí de pressão, microfone, esse tipo de coisa, tá? São piezoelétricos, né? Tem algum material que, sei lá, tem potencial futuramente para substituir o silício? Cara, olha, é muito difícil de dizer, viu? É muito difícil de dizer porque tipo, o silício tem muitas vantagens tecnológicas, assim. Quando eu falar de transistores MOS, e principalmente transistores MOS, tá? Que é a tecnologia dominante hoje, né? Tipo, vai ficar muito claro por que a gente usa silício, cara. Tá? O silício tem a grande vantagem do silício não é ter excelentes características elétricas comparado com outros materiais, outros compostos, tá? Mas é principalmente o silício, ele forma um óxido. Tipo, ele é um negócio meio metálico, vocês estão percebendo aqui, ele é um negócio meio metálico. E se você deixar ele exposto a oxigênio, vapor de água, alguma coisa dessa aí, ele forma uma camada de óxido em torno dele, tá? Esse óxido é óxido de silício, é vidro. Grosso modo, assim, é vidro. Pensa vidro, tá? É razoavelmente fácil de formar esse óxido aí, tá? E não só isso, é razoavelmente fácil da gente controlar a formação desse óxido. Se ele vai ser mais denso, menos denso, quanto de espessura que vai ter nesse óxido e tal, tá? E esse óxido, ele é um excelente isolante elétrico. É um excelente material dielétrico, tá? E ele é compatível já com o silício, né? Tipo assim, ele cresce lá em cima do silício, tá? Então é muito fácil, só com o silício, isolar um dispositivo do outro e formar tipo, camadas isoladas assim, de coisas condutoras, semicondutoras, umas das outras, tá? Essa é a grande vantagem do silício. Apesar de que a gente não usa mais óxido de silício puro, assim, do jeito, tipo, hoje em dia, tá? A gente usa, quando eu for falar de transistores MOS, mostrar para vocês, tipo, tem um problema de escalonamento, quando a gente quer reduzir o tamanho do dispositivo, começa a ter alguns fenômenos meio bizarros, que são fenômenos quânticos, começam a acontecer, tá? E aí hoje em dia a gente usa outros materiais no lugar do óxido, em alguns pontos do circuito, no lugar do óxido de silício. Mas para o resto todo de isolar os circuitos entre si, a gente usa óxido de silício ainda, tá? Então essa é a grande vantagem tecnológica. É muito fácil fazer ele, um bom óxido, um bom dielétrico, de maneira muito controlada, tá? E a gente consegue fazer isso muito, mas muito pequeno mesmo, em escala micrométrica, nanométrica, tá? Então essa é a grande vantagem do silício. Beleza? Então é muito difícil de achar algo, tipo assim, cara, as pessoas estão procurando. Já tem muito tempo que as pessoas estão procurando outros materiais, tá? Só que tem um problema primeiro, tem esse problema de ordem tecnológica, né? A gente não conhece nada tão bom quanto o silício, nesse aspecto, tá? E tem um fator que é econômico, na verdade. Porque as pessoas começaram a ver que tinha muita vantagem fazer silício. Tem um baita capital acumulado de pesquisa em torno de silício que não tem em outros materiais. Então a gente conhece silício muito melhor do que outros materiais. Entendeu? Então o que isso acaba acarretando? É muito, tipo assim, o desenvolvimento de outros materiais é muito mais lento que o desenvolvimento de silício. Até hoje, tá? É muito mais lento. Segundo, cara, silício é a primeira solução que a gente pensa para fazer qualquer coisa em eletrônica. Entendeu? Então, tipo assim, preciso fazer tal, sei lá, um circuito para X, silício. Circuito para Y, silício. Exceto em algumas aplicações bem particulares, que a gente sabe que o silício não rola. Por exemplo, LED. Tá? Aí, LED é uma junção, igual eu vou mostrar para vocês hoje. Tá? Silício não é bom para fazer porque ele emite radiação luminosa na faixa do infravermelho, a gente não enxerga. Tá? Silício não é muito bom para fazer sensor de luz, porque ele funciona melhor na faixa do infravermelho. Tá? Apesar de que câmera, sensor de imagem hoje é tudo feito de silício. Tá? Mas ele funciona meio mal assim, na faixa do visível.
circuitos para altíssimas frequências, na casa de terahertz, né? Tipo, silício, a gente não sabe fazer essas coisas muito bem com silício ainda não, precisa de materiais mais com algumas propriedades especiais, tá? Mas fora isso, tipo, meio que é tudo silício hoje. Beleza? Então a primeira solução é o que a gente conhece, é o que se conhece bem, já tem muita pesquisa acumulada em torno do silício, então a gente conhece muito bem esse material. As fábricas todas são meio que giram em torno do silício. É muito fácil de obter silício, tipo, né, pega da areia, né? Tipo assim, é areia processada. Você pega caminhões e toneladas de areia, processa aquilo lá, faz um tarugão de silício. Então você pega aquilo às toneladas, entendeu? Então é muito fácil, cara, de trabalhar com silício. Por isso que meio que virou o status quo da tecnologia, né? E tudo aquilo que a gente não sabe fazer muito bem com silício, a gente fica tentando fazer com silício até a gente conseguir. Basicamente é isso também. Tá? Basicamente é isso. Então, uma hora a gente chega... Às vezes o material não é tão bom para uma determinada aplicação, mas a gente compensa no nível do circuito. Só que demora, porque a gente precisa aprender a fazer um circuito, descobrir como é que faz algum circuito que, vamos chamar assim, entre aspas, conserta algum defeito que é intrínseco lá do material. Entendeu? Mas a gente vai fazendo desse jeito. Beleza? Ótimo. Então, coloquei energia, começo a formar o que a gente vai chamar lá de pares e elétron-lacunas. Eu quebro uma ligação dessa, e aí eu tenho um elétron livre e uma lacuna livre. E a lacuna é a ligação desfeita. Ok? E essa ligação desfeita é como se ela pudesse se movimentar no material, tipo, em torno aqui dentro da rede cristalina. Tá? Por quê? É a ligação que está se movimentando? Não exatamente. É algum elétron de algum outro lugar que saiu da ligação e completou aquela primeira... Tipo, se movimentou e completou aquela primeira ligação. Tá? Então é como se essa ligação desfeita, ela se movimentasse no elétron. A gente usa essa abstração porque é mais fácil de pensar assim do que pensar em ligação fazendo e desfazendo o tempo todo. Tá? E a gente, inclusive, tipo, dá nome para ela... Tipo, ela vai ter uma carga elétrica, vai ter uma carga equivalente à do elétron, só que positiva, né? Que é a falta de um elétron, tá? E vai funcionar muito parecido com um elétron mesmo. A gente vai chamar isso aí de lacuna, tá? Tem alguns livros que traduzem a palavra em inglês como buraco. Eu não gosto muito desse... Tipo, buraco eu acho meio feio, assim, mas eu prefiro lacuna, tá? Então, vai formar essa bem entre aspas, uma partícula virtual, tá? Que a gente vai chamar de lacuna, beleza? Esse aí é o material intrínseco. A gente também pode dopar a rede cristalina, a rede cristalina de qualquer material que seja, tá? A gente pode dopar. Dopar é inserir algum tipo de contaminante, tá? E aí esse contaminante, ele é feito de uma maneira especial, não é só enfiar lá tipo, algum átomo que vai bagunçar essa rede, não, tá? A gente quer substituir átomos dessa rede por algum outro tipo de átomo, tá? E aí a gente vai ter dois tipos. Vai ter um átomo que ele doa elétrons, ele tem mais do que 4 elétrons na camada de valência. E tem um átomo que aceita elétrons. Ele vai doar lacunas, tá? Ele tem menos de 4 elétrons na camada de valência, beleza? Quando a gente dopa com material doador, tá? O que a gente está fazendo é criando elétrons livres sem criar lacunas em contrapartida. Tá? Então a gente desbalanceia a concentração de elétrons de lacuna. A gente vai ficar com excesso de elétrons em relação às lacunas. Tá? E aí a gente vai chamar essas cargas que estão em excesso de cargas majoritárias. Beleza? E esse material, por conseguinte, a gente vai chamar de material tipo N. Tem excesso de elétrons, de carga negativa. E por outro lado, se eu botar lá um material que é do tipo aceitador, a gente vai criar lacunas sem a contrapartida de elétrons livres. Tá? A gente vai criar lacunas livres sem contrapartida de elétrons. Okay? E aí a gente vai chamar esse material tipo P e a lacuna, nesse caso aí, de portador majoritário de carga. Okay? Aí, uma coisa importante, tá? Não é porque eu dopei, sei lá, por exemplo, fiz um material tipo N, tem excesso de elétrons, que não tem lacunas. Vai continuar tendo lacunas. Tá? E de onde é que vão vir essas lacunas? Daquele mecanismo de geração térmica que vai continuar acontecendo. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, tudo bem? E isso aí vai ser importante, tá? E aí a gente tem dois mecanismos de transporte de carga, tá? O primeiro deles é o que a gente chamou de deriva. Deriva é simples, tá? Eu coloco um campo elétrico aí no material
e as cargas que tiverem livres, elas vão ser aceleradas. No caso, os elétrons vão ser acelerados contra o campo, que eles têm carga negativa, e as lacunas vão ser aceleradas na direção do campo, como se elas tivessem carga positiva, tá? E eu tenho um segundo... simples de jeito, tá? E eu tenho um segundo mecanismo, que é o mecanismo de difusão, tá? Esse mecanismo de difusão, ele vai acontecer por conta de... Você pode pensar que são como se fossem colisões entre as partículas que tem ali no material, ok? E aí, por exemplo, esse vídeo aqui, ele vai mostrar mais ou menos como é que funciona isso, tá? Vocês vão ver que tem todas as partículas aqui são iguais, tá? Tipo, na hora que eu der play aqui, elas vão se movimentar, e vai ter uma delas que vai estar pintada de amarelo, e ele vai marcar a trajetória dela, ok? E aí, repare, elas não tem nenhum gradiente de concentração aqui, tá? Tudo mais ou menos ocupando, tipo, a mesma... Se eu pegar qualquer região ali no espaço, vai ter mais ou menos a mesma quantidade de cargas o tempo todo, tá? Num determinado volume, beleza? Isso aqui pra gente não vai gerar nenhuma direção preferencial de movimento quando essas coisas começarem a colidir, tá? Olha lá como é que é mais ou menos, ó. A bolinha amarela, ela tá se movimentando. Tá todo mundo se movimentando, elas estão colidindo entre si. Mas a bolinha amarela, ela não sai muito para longe de onde ela começou. Tá vendo lá? Tem movimento. Ela tá mexendo, tá? Mas ela não sai muito de onde ela estava ali, ó. Ela fica meio que restrita a uma determinada região. A maior parte do tempo. É isso que a gente vai chamar de não ter nenhuma direção preferencial de movimento, tá? Você vê, tá cheio de movimento lá. Tá cheio de movimento. Mas não tem uma tendência muito grande da carga se deslocar para uma direção, tá? Eventualmente, pode ser que ela vá para outro canto lá. Mas repare, em nenhum lugar, em qualquer lugar aqui, que se eu escolher um volume de teste e ficar andando com esse volume, vai ter mais ou menos a mesma densidade de cargas o tempo todo. Mais ou menos. Beleza? Não tem nenhuma dessas cargas aí que tem uma direção preferencial. Beleza? Isso não vai acontecer quando a gente tem diferença de concentração de partículas entre regiões diferentes do material. Alguma coisa do tipo isso, que aqui é uma configuração bem diferente, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma região, essa região aqui, ó, que tem alta concentração de partículas, e tem uma outra região que tem baixa concentração de partículas, tá? E aí vai acontecer a mesma coisa, elas estão colidindo entre si. E aí a gente tem aqui, nesse caso, tá, um gradiente de concentração. Vamos imaginar que sejam elétrons, tá? Um gradiente de concentração que aponta da região onde tem menos concentração para a região onde tem mais concentração, tá? E aí o que a gente vai perceber? Que elas vão começar a colidir, mas nesse caso, elas vão ter uma direção preferencial de movimento, tá? Não é que cada uma partículazinha aqui vai se movimentar em linha reta para cá. Elas vão começar a fazer a bagunça delas ali, começar a bater umas nas outras, tá? Mas a gente vai observar que na média, o tempo vai passando e as cargas vão começando a ocupar mais essa região aqui, ó. Vão tendo uma clara tendência de se movimentar. Olha lá, ó. Tá vendo lá? E aí repara uma coisa, se eu traçasse uma linha aqui assim em algum lugar e ficasse olhando o fluxo de cargas que atravessou essa barreira aqui, ó, uma determinada faixa, eu estou vendo um monte de carga atravessado para cá. Ó. Um monte de carga. Beleza? Em algum momento eu vi um monte de carga atravessando. Tá? Nesse caso aqui, elas meio que vão meio que se espalhando, e aí vai meio que encerrando esse processo. Tá? Repare que mesmo depois que elas estão mais ou menos todas espalhadas ali, ó, tá? Não é que elas estejam paradas. Não é que elas estejam paradas. Tá cheio de movimento lá dentro. Tá? Mas, se eu continuar olhando essa linha, ok? Na média, o que vai acontecer é, para cada carga que passar do lado esquerdo, por exemplo, aqui, ó, para o lado direito, na média, eu vou ter uma passando do lado direito para o lado esquerdo também. Nessa interface aqui. E aí, se eu tentar medir quantas cargas atravessaram essa faixa numa determinada direção, vai dar 0. A quantidade líquida disso. Na média, ok? Na média, beleza? Vai dar 0. Então, quando a gente mede a corrente aí mais ou menos nessa situação, dá 0. Mas na hora que a gente startou o processo, a gente viu um monte de cargas atravessando só numa direção.
basicamente em uma direção só, majoritariamente em uma direção, beleza? Esse aqui é aproximadamente o mecanismo de difusão, ok? E aí repare, se eu só soltar as cargas e elas ocuparem espaço, elas vão ocupar aquele espaço ali e meio que a corrente vai diminuindo, tá? É um negócio meio exponencial essa diminuição aqui. Num primeiro momento tem como se fosse muita corrente e depois ao longo do tempo ela vai diminuindo, tá? Mas repare que do lado de cá, ó, eu podia ter alguma coisa que suga essas cargas aqui, tira essas cargas daqui, que não é o caso que está acontecendo, tá? E eu podia ter alguma coisa do lado de cá que está injetando cargas do lado de cá, ó, mantendo a concentração alta de um lado e mantendo a concentração baixa do outro lado, o tempo todo, tá? E aí essas cargas vão ter muita concentração de um lado aqui, elas vão tender a se movimentar para cá, para onde tem menos concentração. Só que eu estou, vamos chamar assim, artificialmente, mantendo de um lado muita concentração o tempo todo e do outro lado pouca concentração o tempo todo. A gente consegue fazer isso, a gente vai querer fazer isso, tá? Para quê? Para eu estar o tempo todo vendo um monte de corrente. Beleza? E esse que vai ser o lance, a gente controlar essa injeção de cargas, vai ser os mecanismos que a gente vai usar para controlar majoritariamente controlar os fluxos de carga, tá? É controlar se eu tenho muita concentração de um lado ou parei de injetar a carga de algum lado ali, beleza? Se eu parei de drenar a carga ou se eu estou drenando carga de algum lado o tempo todo, tirando elas ali daquele material. Beleza, gente? Ótimo. Em termos do que a gente vai precisar para fazer conta, tá? A gente precisa quantificar, mesmo que seja simplificadamente, esses movimentos. Pergunta. Você perguntar isso ao passado. Isso aí seriam as cargas, no caso dos elétrons se movendo? Os elétrons e as lacunas. Então, calma, por parte. Vamos lá. Quem vai se movimentar vão ser as cargas que estiverem imóveis, as cargas que estiverem libertas de ligações. Então, no nosso caso, que vai ser elétrons que estiverem livres, que tiverem energia suficiente para estar fora das ligações, e as lacunas. Ok? E as lacunas, porque elas são... Isso eu tenho que ter energia, porque para poder as lacunas se movimentar, eu preciso ficar quebrando ligação e refazendo ligação o tempo todo. Então, tem que ter energia lá. Ok? Só que repare, essas não são as únicas cargas que vão ter nesses sistemas. Inclusive, isso é importante. Vou comentar aqui. Eu ainda vou ter os elétrons que estão participando das ligações e eles não estão móveis. Okay? Eles não vão se movimentar. Eles não vão responder esses mecanismos aqui. E eu tenho os núcleos atômicos, que tem carga positiva lá, só que aqui a gente está tratando de condução nos sólidos. Então esses íons não participam dessas ligações, dessa condução também. Eles vão estar móveis para a gente. Okay? Eles vão estar formando o substrato, o material onde isso acontece. Tudo bem? Então repare, isso tem que estar bem claro o tempo todo. Eu vou ter cargas móveis e eu vou ter cargas fixas. Beleza? E isso vai fazer toda a diferença agora que a gente vai fazer a junção. Aqui, daqui a alguns minutos, a gente vai fazer a junção. E a junção, o princípio de funcionamento dela é baseado nessas cargas fixas. Essas cargas fixas vão ajudar a gente a controlar esse movimento de cargas. Beleza? Então, deixa isso na mente aí. Mas, voltando aqui, a gente tem que ter alguma forma de quantificar esse movimento. Porque a gente vai querer calcular a corrente. A gente não quer saber quanto que é a velocidade cai, não quer saber nada disso. A gente quer saber que eu botei tensão e eu vi a corrente. No final das contas, é isso que a gente quer saber. Tá? Então vamos lá, no mecanismo de deriva, eu mostrei para vocês lá que o modelo que a gente vai usar é a velocidade das cargas vai ser proporcional ao campo que eu aplicar lá. E essa constante de proporcionalidade a gente vai chamar de mobilidade. Tá? Até comentei que isso aqui é como se fosse o inverso de uma massa, né? Tá? Cargas mais leves é como se elas fossem mais móveis, beleza? Mas isso aqui não é o inverso da massa, tudo bem? Não estou afirmando nada disso, é como se fosse um análogo do inverso da massa, tá? Ainda, a mobilidade dos elétrons não é a mesma mobilidade das lacunas, são mecanismos diferentes. Afinal, o elétron é como se fosse uma partícula que está ali se movimentando mesmo, tá? E a lacuna não. A lacuna não é exatamente uma partícula se movimentando. É um monte de ligação quebrando e sendo formada e sendo desfeita o tempo todo, ok? Então é mais custoso e demora mais tempo para formar e fazer e desfazer essas ligações o tempo todo. Então, em geral, nos materiais, a mobilidade das lacunas é menor do que a mobilidade dos elétrons.
Okay? Elas aceleram menos, elas andam mais devagar nesses materiais. Okay? Tudo bem? E se a gente souber a velocidade, como é que a gente calcula a corrente num determinado material, tá? E aí a ideia básica é fazer isso aqui, ó. Pegar um pedaço aqui de material, ok? E aí eu vou isolar um pequeno volume de cargas, tá? Então eu vou pegar e isolar um pedacinho de cargas aqui. Vou isolar um pedacinho, como se eu tivesse feito duas fatias. Imagina um pão de forma, é como se eu tivesse separado uma fatia, estivesse olhando só o que acontece numa fatia, tá? E aí aqui o que a gente vai fazer a gente vai marcar as dimensões, tá? A altura dessa coisa aqui, desse pedacinho de material que eu vou chamar de H, a largura dele aqui eu vou chamar de W e o comprimento dele eu vou chamar de L. São a nomenclatura é a nomenclatura usual, ok? E eu quero analisar como é que é o movimento de cargas nessa direção aqui, nessa direção do comprimento, tá? Nessa direção do comprimento, ok? E aí, a largura dessa faixinha que eu estou escolhendo, como se fosse a largura da fatia do pão lá que eu estou separando, tá? Eu vou escolher ela como sendo V. A mesma, em termos de quantidade, a mesma quantidade que é numericamente igual à velocidade dessas cargas. Beleza? Numericamente igual à velocidade dessas cargas. Então, sei lá, se é 1 centímetro por segundo, essa velocidade, eu vou lá e escolho essa fatiazinha de forma que tem alguma coisa. Beleza? No caso aqui, 1 centímetro, né? 1 centímetro. Beleza? É isso que a gente vai fazer. E aí, o que a gente vai observar a gente vai aplicar um campo, qualquer aí, e a gente vai observar o movimento delas durante 1 segundo exatamente. Beleza? Só que, se elas se deslocam de V unidades por segundo, depois de 1 segundo ela se deslocou exatamente para cá. Ó. Essa massa aí que eu separei, ela veio parar aqui. Ó. Exatamente aqui. Beleza? Esse ponto aqui veio parar aqui, e esse ponto aqui veio parar exatamente aqui. Beleza? E aí eu fico olhando o que aconteceu na interface, nessa interface. Então, quanto é que foi a corrente que eu observei? Foi numericamente igual à quantidade de cargas que atravessaram essa faixa, essa interface aí. Beleza? Só que aqui agora com esse setup a gente consegue quantificar. A corrente vai ser, se for corrente de elétrons, tá? Menos, porque os elétrons são cargas negativas, e aqui a gente está calculando a corrente convencional, que seria a corrente de cargas positivas, tá? Que é a corrente que a gente vai observar lá nos circuitos. Menos o volume, vezes a concentração de cargas que tem naquele volume, vezes a carga do elétron, vezes a carga daquela partícula, tá? Então vai ser, o volume é V vezes W vezes H, isso aqui é o volume, eu vou marcar assim, tudo bem? Vezes a concentração de cargas, se tiver mais cargas, a densidade for maior, vai ter mais corrente, tá? Faz sentido isso? Tem que fazer sentido. Vezes a carga que atravessou, beleza? E aí se você parar para olhar, isso daqui, essa parte aqui está em metros cúbicos por segundo, ou centímetro cúbico, tá? Isso daqui está em alguma coisa por volume, né? Por centímetro cúbico ou por metro cúbico. É quantidade de cargas por metro cúbico. Quantidade de cargas não tem unidade, tá? Então isso aqui é 1 por metro cúbico. E isso daqui é coulomb. E aí fica tudo coulomb por segundo, que é amperes. Beleza? Esse Q, ele é a carga de um elétron? Isso. Não, a carga de um elétron. A carga total que tem lá dentro é N vezes Q vezes o volume. Beleza? Vezes o volume. E aqui a gente escolheu o volume de tal forma que depois de 1 segundo atravessou a coisa relacionando com a velocidade. Tudo bem? A gente escolheu assim arbitrariamente o setup. Beleza? E é bem usual a gente escrever isso aqui em termos de densidade de corrente. Tá? Isso aqui vai ser a corrente que a gente está vendo. E é bem usual a gente escrever isso aqui em termos da densidade de corrente, que é quanto de corrente está passando dividido pela área da seção
onde a condução está acontecendo. Tá? A área da seção naquela faixa amarelinha que está no desenho. Beleza? Se a gente fizer isso, repare que isso aqui é a área da seção, né? W vezes o H. Beleza? Então a gente vai poder definir o que a gente faz, tipo, usualmente lá o pessoal da FIV vai usar J para isso aqui. No caso aqui, movimento de elétrons. Isso aqui vai ser, a velocidade é, no caso dos elétrons, menos μ vezes o campo, beleza? Vai cancelar o menos com menos ali, e aí a coisa toda vai ficar μn vezes a intensidade de campo vezes n, que é a concentração de cargas, que tem a ver com a dopagem, beleza? Tem a ver com a dopagem, no final das contas lá, vezes a carga. Beleza? Então isso aqui vai ser a equação que a gente vai usar para calcular a corrente quando é corrente de deriva. Beleza? Ah, e como é que eu sei o campo? Porque quando a gente está lá no circuito, a gente não sabe o campo, né? A gente sabe a tensão que a gente colocou. Beleza? Lembra que nesse setup aqui, se eu colocar uma determinada tensão, opa, aqui tem que ser assim, para os elétrons virem para o mais, né? Se eu botar uma determinada tensão, o campo que eu estou vendo, se eu considerar que é tudo uniforme, tudo bonitinho, vai ser essa tensão V dividido pela distância L. Pela distância L, nesse caso aí. Beleza? Quanto mais distante está essa coisa aí, menor o campo. Quanto mais próximo, mais intenso está o campo. Tudo bem? Mas isso aí já não vai importar muito para a gente. Só entender que o campo é proporcional à tensão que eu colocar lá. Então repare, o que isso aqui está me dizendo? Se as cargas forem mais móveis, eu vou ver mais corrente. Se eu aplicar mais tensão, eu vou ver mais corrente. Se eu tiver mais densidade de carga, se eu, por exemplo, estou lá escolhendo a dopagem e eu dopar mais ou menos, eu estou controlando também a densidade de corrente em algum lugar. Tá? E a carga é uma constante, a gente não consegue mexer na carga do elétron. Tudo bem? Então depende de tudo isso. Repare que isso aqui vai acontecer tanto para os elétrons quanto para as lacunas. Tá? Então, se eu considerar as duas cargas, eu vou ter J sendo μn vezes n mais μp vezes p vezes a carga vezes o campo. Ok? Vai acontecer isso daqui para os elétrons e para as lacunas. Tudo bem? Só que as duas estão vendo o mesmo campo e as duas estão vendo, tipo, a carga para as duas é a mesma. Tá? Só muda a mobilidade e muda a concentração. Tudo bem? Tá tranquilo, gente? Então repare, isso aqui vai ser importante, tá? Mas a concentração de cargas vai influenciar a corrente de deriva que a gente vai observar. Beleza? Às vezes eu tenho um campo elétrico muito intenso, mas eu tenho pouca concentração de cargas em algum lugar. Isso vai acontecer já, tá? E aí a gente não vai conseguir ver muita corrente, porque a concentração de cargas é baixa. Tudo bem? Então lembra disso aí, esse é um fato importante para a gente. No mecanismo de difusão, tá? Difusão vai depender da diferença de concentração de cargas, tá? Diferença de concentração de cargas, ok? Mostrei a simulação ali para vocês, sem ficar entrando muito em detalhe. Aí eu sugiro aí que vocês deem uma olhada no livro. E, cara, assim, se você ficar muito curioso, se matricula na disciplina de materiais elétrico-magnéticos, que você vai estudar difusão com bastante detalhe, tá? Mas pra gente aqui, a gente vai olhar que a corrente que a gente vai observar, ela vai ser proporcional à área da seção onde aquilo está acontecendo, tá? A carga, e vai ser proporcional à diferença de concentração de cargas, ok? E aí vai ter a diferença de concentração aqui, sei lá, se for elétrons, ΔN por ΔX, X vai dar a direção de para onde isso aí está se movimentando, o A é uma área perpendicular a essa direção de movimento, tá? E a gente vai ter uma constante de proporcionalidade, ok? Que a gente vai chamar de dN, que na física o pessoal chama de constante de difusão, ok? Cara, eu não conheço nenhuma analogia, não tem uma analogia muito boa entre isso daqui e alguma outra coisa um pouco mais familiar pra gente, igual dá pra imaginar na mobilidade, que é como se fosse uma coisa parecida com a massa, tá? E, não tem nada muito bom assim pra fazer um análogo aí, tá? Mesmo que a maioria dessas propriedades físicas hoje em dia, elas são definidas em termos matemáticos, assim, é uma constante que eu botei lá na equação para poder ajustar a equação para um determinado fenômeno, para aquela equação ali,
E eu preciso dessa constante. Aí essa constante dá um nome. Tá? E algumas constantes dessas têm uma leitura física um pouco mais assim, tipo, que é familiar pra gente, né? Tipo, que a gente consegue ter alguma intuição sobre elas. As outras a gente não tem tanto, como essa daí. É uma constante que aparece. Tá? Essa é uma constante de proporcionalidade entre a velocidade de deslocamento de cargas e a diferença de concentração. Beleza? É isso daí. E a gente faz uma análise parecida, é isso aqui que vai acontecer. Tá? No caso da densidade corrente de elétrons, vai ser a carga, eu vou ter uma constante de difusão para os elétrons e diferença de concentração nas regiões. Ok? Porque, repare que o movimento dos elétrons é menos o movimento da corrente convencional que a gente está querendo realmente medir lá no circuito. É o que a gente convencionou, é corrente de cargas positivas. Tá? Só que aqui tem um menos compensando com outro menos. O menos da carga do elétron está compensando com o fato das cargas serem aceleradas contra o gradiente. O gradiente, esse ΔN e ΔX, ele aponta na direção de menos concentração de cargas para a direção de maior concentração de cargas. E o movimento das cargas que a gente viu lá é na direção ao contrário disso. De onde tem mais cargas para onde tem menos. Tudo bem? Só que, no caso das lacunas, aparece lá esse menos. Beleza? ΔP, ΔX. Então, eu vou ficar com alguma coisa assim. Beleza, gente? Muito parecido com a ideia da deriva. Tá? Só que, repare, lá na deriva, meio que a causa da corrente é o campo elétrico. Tá? Aqui, se eu ficar mexendo no campo, a corrente de difusão não é influenciada. Em primeira aproximação, não tem campo elétrico aqui nessas equações. Tá? Aqui, esse mecanismo, a causa dele é a diferença de concentração de cargas. Então, se eu mudo, por algum motivo, concentração de cargas lá no meu material, mesmo que eu mantenha o campo elétrico constante, eu vou ver movimento, que é esse movimento de difusão. Okay? Só que normalmente não é assim que funciona. Eu tenho uma coisa ou outra. Eu tenho as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tudo bem? A gente vai ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Vou mostrar já para vocês aqui. Então, o que a gente vai chegar, tá, depois, vai ser em questões de equilíbrios ou de equilíbrios dinâmicos. Tá? Que equilíbrio dinâmico é aquela ideia como se fosse aquele vídeo ali inicial que eu coloquei para vocês, que aquela carga que estava destacada, ela não tinha uma direção preferencial de condução, mas também não estava parada. Não é que ela estava parada, tá? Mas todo aquele movimento lá não levava a lugar nenhum. Assim, quando eu olhava, ficava olhando na média ali, não me levava a lugar nenhum. Tá? É isso que acontece de verdade. Uma coisa é o que a gente vai chamar de equilíbrio dinâmico. Tem um monte de movimento, mas esse movimento não tem um movimento preferencial ali dentro. Tá? E por fim, tem uma relação entre essas duas coisas. Tá? O movimento da difusão e o movimento por deriva. Tá? Tem uma relação entre elas que a gente chama de relação de Einstein, que é essa equação aqui. Essa constante D, a fração, esse quociente aí, D comparado com mobilidade, ele vai ser Kt sobre Q, onde T é a temperatura do sistema, o K é a constante de Boltzmann e o Q é a carga do elétron. Beleza? Esse número aqui, ele dá aproximadamente 26 milivolts a temperatura ambiente, 300 Kelvin. Aproximadamente, dá 25, 80, alguma coisa assim. Um número por aí, tá? A gente vai aproximar por 26 milivolts. E a gente vai dar um nome para isso aqui, para essa constante, tá? A gente vai chamar isso aqui de constante de tensão térmica. Tá? Repare que tem unidades de tensão, se fizer análise dimensional, tem unidades de tensão, volt por metro. Tá? Essa constante aí, e ela depende da temperatura. Se eu aumentar a temperatura, aumenta esse valor. Se eu diminuir a temperatura, diminui isso aqui. Ok? Quem ficar curioso, se matricular na disciplina de materiais, que aí lá vocês vão ver meio que o porquê disso. Tá? Mas repare, deriva e difusão, elas estão relacionadas por essa tensão térmica. Tudo bem? É o que a gente vai chamar aqui de relação de Einstein. Não me perguntem se foi o Einstein ou se só homenagearam ele. Provavelmente foi, mas sei lá, né? Esse aí é o movimento das cargas e a concentração de cargas. Diga. No método da deriva, estamos expostos à saturação de velocidade.
Isso. Devido às fusões. Difusão também. Na difusão também? Difusão também. Vai ter meio que uma velocidade máxima assim, dessas cargas aí. Tá? Um muito maior e outro menor? Ou praticamente a mesma relação? Não sei dizer. Se tem uma velocidade, se de deriva acaba ficando maior que difusão, não sei dizer. Não sei dizer. Nos modelos de dispositivos mais sofisticados, eles levam em consideração essa ideia de saturação de velocidade, tá? Deixa eu explicar o que é essa saturação de velocidade, né? Aí a gente vê ali, ó, que no caso da deriva, tá? A velocidade é μ vezes zep, vezes o campo. Quer dizer que se aumentar o campo indefinidamente, a velocidade aumenta indefinidamente. Mas não é assim que acontece, tá? Isso aqui na prática, se eu aumentar o campo e ver a velocidade, em vez de ver uma reta assim, o que a gente observa de verdade é que vai ter uma velocidade máxima. Vai ter algum momento onde eu começo a aumentar o campo e não aumenta mais a velocidade. Tá? Isso que a gente vai chamar de saturação de velocidade. Isso acontece na difusão também. Tá? A gente não vai considerar esse efeito aqui na nossa modelagem. Tá? Tipo assim, a gente vai fazer uma modelagem de primeira ordem. A gente vai considerar que é linear para todos os efeitos, mas sabendo que tem esse defeito, vamos chamar assim, entre aspas, esse fenômeno que a gente não está considerando. E aí isso lá no dispositivo físico, né, no dispositivo real que a gente construir, ele vai ter um defeito causado por isso daqui. Vai ter um monte de outros defeitos, mas um defeito causado por isso daqui. Tudo bem? Então, beleza. Então, vamos dar uma olhada no que acontece quando a gente junta esses dois materiais. A ideia básica, essa aqui é a construção básica de todos os dispositivos físicos, tá? Tipo, transistores, de fazer os diodos, todos os dispositivos que você pensar. A construção básica é baseada nessa ideia do que a gente vai chamar aqui de junção PN. E a gente vai estudar ela. E a ideia básica é pegar construir, tá? Um dispositivo onde de um lado eu tenho material tipo N, de outro lado eu dopei com material e virou tipo P. Beleza? Repare, do lado de cá tem excesso de elétrons, do lado de cá tem excesso de lacunas livres. Ok? Então, do lado N eu tenho concentração de elétrons. No lado N é maior do que a concentração de lacunas no lado N. Beleza? A gente vai usar essa anotação. E, em contraparte, no outro lado lá, no lado P, a ideia é que a concentração de elétrons no lado P é menor do que a concentração de lacunas no lado P. Ok? Essa é a anotação que a gente vai usar. Agora, repare, o PN não é zero e o NP não é zero. Beleza? Vão ser cargas minoritárias, vão surgir lá porque eu botei energia no sistema, energia térmica ou energia luminosa, o que quer que seja, tá? E esses N e o PP vieram da dopagem, são aproximadamente a concentração de dopante que a gente colocar lá no sistema, beleza? É isso que a gente está chamando de carga majoritária e carga minoritária, ok? Tudo bem, gente? Aí repare uma coisa, tá? Repare uma coisa. Do lado esquerdo eu tenho alta concentração de elétrons e do lado direito eu tenho baixa concentração de elétrons. Okay? Então tem uma tendência a esses elétrons tentarem migrar por difusão do lado esquerdo para o lado direito, do lado N da junção para o lado P. Ainda, para as lacunas, eu tenho alta concentração de lacunas do lado direito e baixa concentração de lacunas do lado esquerdo. Então tem uma tendência dessas lacunas migrarem do lado direito para o lado esquerdo. Ok? Existe uma tendência a isso aqui acontecer. Tá? Ainda, fazendo um parêntese aqui. Tá? Essa configuração aqui, quando vocês estudarem todos os livros, ele vai didaticamente falar assim, é como se eu juntasse, colasse um material tipo N num material tipo P. Okay? Se eu tinha um material tipo N, tinha um material tipo P e eu encostei os dois, como se é isso que ele passa essa ideia, tá? Só que não tem como fazer isso. Porque esse movimento, tipo assim, se eu tiver lá um slabzinho de material tipo N e material tipo P, por mais que eu tente aproximar essas duas coisas, vai ter uma camadazinha aqui de ar ou de alguma outra coisa separando eles. Tranquilo? E aí eu não tenho uma junção entre material tipo N e o material tipo P. Eu tenho uma junção entre o material tipo N
e o que tiver aqui no meio, e o material tipo P e o que tiver aqui no meio. É algum outro tipo de junção, ok? Se eu botar cola, sei lá, qualquer coisa que eu botar aí, não funciona isso daqui, tá? O que de fato se faz é, a gente começa com o material dopado tipo N ou tipo P, ou tipo N ou tipo P, sei lá, vamos imaginar que a gente começou com ele tipo P, e aí a gente injeta algum material dopante aqui, tá? E por vários mecanismos, tá? Quem for fazer lá materiais vai ver isso aí, vai ver alguns mecanismos de fazer a dopagem. Quem for fazer eletrônica 2 também, a gente, por exemplo, se fizerem comigo, provavelmente, eu vou comentar um pouco melhor de como é que são os mecanismos de construir esses dispositivos, que lá em eletrônica 2 se importa mais, tá? Mas a ideia é que a gente vai formando material tipo N em algum lugar, por exemplo, aqui em cima. E aí formou a região NP aí, beleza? Segundo parêntese aqui, tá? A gente vai estudar o que a gente vai chamar de junção abrupta, né? A linha que define onde de um lado é N e do outro lado é P, pra gente vai ser muito bem definida. Ó, a partir dessa linha aqui, de um lado é N e do outro lado é P. Vai estar sempre muito bem definido pra gente. Mas não é assim que a coisa funciona no mundo real. Tá? Porque a gente vai injetando cargas aqui para formar a junção e a gente não controla onde que essas cargas param. Elas vão entrando lá para dentro do material, para dentro do sólido, e elas param em algum lugar. E a gente não tem como falar para ela assim, ó, pintar uma faixa lá, falar assim, não passe daqui, cargas. Ok? Não passem daqui, só entrem até aqui. Ok? Então essa coisa aqui, na verdade, em vez de a gente ver o gradiente de concentração, o perfil de concentração, em vez de ver uma coisa assim, onde um lado é N e do outro lado é P, a gente vê uma coisa assim, né? Uma coisa... Tem uma zona cinzenta ali, uma coisa nebulosa. Ok? E aí isso daí, esse fenômeno aqui, vai gerar, vamos chamar assim, distorções entre o comportamento que a gente vai modelar, a equação que a gente vai chegar lá no final, e de fato o comportamento do dispositivo. Ok? Então tem esse detalhe, assim, são detalhes para se atentar. Ok? Mas, vocês vão ver que o modelo que a gente vai usar vai ser um modelo bem razoável para a gente fazer os circuitos, para a gente entender o que está acontecendo, para a gente entender, ler os datasheets e entender o que está acontecendo. Beleza? E conseguir ter informações úteis, né? Ótimo. Então, no caso da junção PN, o que vai acontecer imaginando que a gente pode fazer isso, né? Pegar aqui de um lado o material N, material P. Ok? Na hora que vamos olhar aqui primeiro os elétrons, tá? Na hora que os elétrons começam a difundir do lado esquerdo para o lado direito, do lado N para o lado P, eles começam a migrar por difusão, tá? Olha o que está acontecendo na rede cristalina, tá? Eu tenho lá, quando eu tenho material tipo N, um monte de silício e um átomo doador aqui no meio, beleza? Repare, esses silícios aqui, eles têm os 4 elétrons na camada de valência, e tem 4 prótons lá dentro do núcleo, tipo, compensando esses 4 elétrons. Tá tudo neutro aqui, tá? Nesse sistema, do jeito que ele tá, tem a mesma quantidade de carga mais e a mesma quantidade de carga menos. Beleza? Eu vou indicar, assim, cada um desses silícios aqui sendo 4 mais, os núcleos, tá? 4 mais, 4 mais, 4 mais, para poder indicar o que está acontecendo quando eu compenso com esses elétrons que estão formando as ligações. E cada tracinho desse aí é um menos. Tá tranquilo? Então, essa coisa está eletricamente neutra, né? Tudo bem? E eu estou olhando só as cargas da camada de valência, vamos chamar assim, tá? E os prótons correspondentes lá do núcleo. Esse material doador, por outro lado, ele é 5 mais, se eu fosse usar essa conta. Ele tem um próton a mais em relação ao silício, tá? E ele contribuiu com um elétron que ficou livre. Então, na hora que eu olho isso aqui, tem a mesma quantidade de carga mais quantidade de carga menos, tá? Eletricamente neutro. Só que esses elétrons agora vão começar a difundir. Esse elétron que está aqui, ele vai sair daqui. Ele vai migrar lá para o lado P. E aí o que está acontecendo é como se eu estivesse perdendo esse elétron. Porque esse elétron saiu daí, cara. Ele saiu pela difusão, levou ele para outro lugar. E não chegou uma carga aí para ficar aí no lugar dele. Então, toda hora que eu tiro um elétron, repare, o que sobra no lugar dele é essa estrutura aqui, ó, que tem um próton a mais
em relação aos elétrons. Tem os elétrons lá que estão formando as ligações, os elétrons que estão lá no interior, mais internos ao átomo, e tem um próton a mais. Eu tirei um elétron daí. Então o que sobrou é uma carga positiva. Todo mundo tá vendo? Sobrou uma carga positiva. E essa carga positiva, ela não está móvel, ela está fixa. Tudo que tem aí está fixo. São as ligações e são os prótons que estão na rede. Tá? Então cada elétron que migrar do lado N para o lado P vai deixar para trás uma carga positiva fixa. Tudo bem? Coisa similar vai acontecer com o material tipo P. Na hora que a lacuna migrar do lado P para o lado N, ela vai deixar para trás um íon desbalanceado desse daí, só que um íon negativo. Beleza? Um íon negativo. Porque o que aconteceu lá é, tinha uma ligação faltando e entrou um elétron lá para completar aquela ligação. Tá? Então ficou tudo fixo, só que está sobrando um elétron lá. Beleza? Em relação ao próton, os prótons que estão lá dentro da rede. Então sobra cargas positivas e cargas fixas. Beleza? Ainda, onde que elas vão aparecer essas cargas? Beleza? Elas vão aparecer, mas repare, os primeiros elétrons, a gente pode imaginar que os primeiros elétrons a saírem do lado N e do lado P são os que estão mais próximos dessa interface. Os que estão mais próximos da junção. Okay? Da linha lá onde juntou. Então esses elétrons aqui vão ser os primeiros a migrar. Então aqui é onde vai começar a aparecer essas cargas fixas. Então a gente vai passando o tempo, ok? Pensando nesse modelo aqui, e aí vai acumulando cargas fixas aqui, ó. Que eu vou desenhar desse jeito. Vai acumulando essas cargas fixas, ok? No lado N está acumulando carga positiva. Tá? E aí tem um monte de elétrons livres aqui ainda, né? São os elétrons que já estavam lá. São os majoritários desse material. No lado P, para cada lacuna que migrou por difusão, vai aparecer uma carga fixa negativa lá. E aí elas vão se acumulando numa determinada região aqui. E fora dessa região, eu tenho lá as lacunas livres que eu já tinha. Ok? Repare, aqui eu estou começando a formar uma região que a gente vai chamar de região de cargas espaciais, ou região de depleção. Eu estou depletando as cargas móveis. Tá? Eu estou ficando sem cargas móveis ali naquela região. Beleza? Depletar é essa ideia de esgotar. Beleza? Eu estou esgotando as cargas móveis que tem ali naquele meio. Tudo bem? Repare, a difusão não vai parar por conta disso, porque a difusão só depende da diferença de concentração entre o lado N e o lado P de elétron de lacuna. E repare que a diferença de concentração continua alta, né? Tem muito elétron do lado esquerdo e pouco do lado direito. Tem muito elétron muita lacuna do lado direito e pouco do lado esquerdo. Então a difusão está lá acontecendo, é aquele inferno que vocês viram lá, está lá acontecendo. Okay? Só que, à medida que isso vai acontecendo, eu vou acumulando carga nessa região de depleção. Essas são cargas fixas. Tá? E aí, repare, eu tenho carga mais de um lado, carga positiva de um lado e carga negativa do outro. Então, eu vou formando um campo elétrico aqui, ó, que é interno àquela região. Beleza? Fica todo acumulado, esse campo fica praticamente todo acumulado naquela região de depleção. Por quê? Porque de um lado tem carga mais, fixa, travada, e do outro lado tem carga menos, fixa e está travada. Botei mais de um lado, menos do outro. Então começa a aparecer o campo elétrico. Okay? E quanto mais carga eu vou depletando, quanto mais carga vai difundindo, mais carga fixa vai acumulando, mais intenso fica esse campo. Tudo bem? Mais intenso fica esse campo. Então, quanto mais carga migrar de um lado para o outro por difusão, mais campo elétrico eu vou ver. Beleza? E aí repare uma coisa. Vamos marcar aqui as correntes. Porque eu estou vendo. Tá? E eu vou marcar a corrente convencional. Ok? Que é a corrente como se fosse cargas positivas. Então presta bem atenção que costuma dar alguma confusão. Tá? Então vamos lá. Eu tenho, em primeiro lugar, em termos de difusão, eu tenho elétrons indo do lado esquerdo para o lado direito. Todo mundo concorda aí? Elétron, que é carga negativa, indo da esquerda para a direita, do N para o P. Tá? Só que a corrente convencional é ao contrário da corrente de elétrons. Então eu tenho corrente de difusão de elétrons indo para o lado esquerdo. Esse é o sentido que eu estou vendo, é o sentido da corrente convencional, que é contra o sentido dos elétrons. Eu tenho corrente de difusão de lacunas do lado direito para o lado esquerdo, do lado P para o lado N. Certo? Então estou vendo corrente de cargas positivas
difusão de lacunas da direita para a esquerda. A corrente convencional. Não é a direção para onde as cargas estão indo. É a direção da corrente que eu vou lá medir mesmo, a corrente de circuito. Tudo bem? Eu tenho... Diga. A seta de cima está pro lado certo. Tá para o lado certo. De novo, vou repetir. Vamos lá. Eu tenho isso. Eu tenho movimento de elétrons. Eu tenho um elétron saindo daqui por difusão e indo para cá, ó, carga negativa, indo da esquerda para a direita. Só que a corrente convencional é a corrente de cargas positivas. Então a corrente que eu estou vendo de elétrons por difusão é para o lado esquerdo. Tudo bem? Por isso que eu falei, vamos lá, presta atenção nisso aqui, que isso aqui, esses sentidos aqui vão fazer diferença. Tá? Então repare, ó, por difusão eu estou vendo, se eu pudesse medir essa corrente aí, eu estaria vendo corrente para aquele lado esquerdo lá. Se eu pegasse um amperímetro e pudesse medir essa corrente, eu estaria medindo corrente para o lado esquerdo. Só que eu não consigo medir isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Mas aí, os elétrons mesmo, os próprios elétrons geram corrente para o outro lado? É porque eles estão atravessando essa linha aqui, ó. Eles têm um monte de carga menos atravessando essa linha para cá. Beleza? Só que a corrente que a gente convencionou, a corrente de circuito, lá, agora voltando à teoria de circuitos, porque aqui, eletrônica, é a disciplina de circuitos, não é de física. Eu mostro a física para vocês entenderem, porque a física influencia o comportamento dos dispositivos. Tá? Vai influenciar. A gente vai ter algumas coisas que a gente vai querer fazer. Sei lá, um sensor de luz. Cara, como é que faz sensor de luz? Como é que é o circuito que faz o sensor de luz? Tipo, ele depende da física do material. Tá? Ah, como é que faz o sensor de temperatura, cara? Um termômetro. Como é que faz o sensor de temperatura eletrônico? Depende do entender o material. Beleza? É para esse nível que eu estou mostrando essa física aqui. Tá? Mas repare, ó, o elétron está vindo, a carga negativa está vindo atravessando essa faixa aqui, essa linha, numa direção, só que a carga que me interessa do lado do circuito é a carga de carga positiva. É a corrente de cargas positivas, que é o contrário da dos elétrons. Tudo bem? Então, e com relação a deriva. Deriva, eu estou vendo o campo elétrico apontando da esquerda para a direita, que está desenhado ali embaixo. Okay? Eu estou vendo o campo elétrico apontado aqui, para a esquerda. Então eu tenho as cargas, os elétrons sendo acelerados pelo campo elétrico interno ali dentro, sendo acelerados para a esquerda, certo? Tudo bem? Então a aceleração deles é para o lado esquerdo, é contra o campo elétrico. Tá? Só que a corrente convencional é contra a corrente de elétrons. Então o campo está tentando empurrar os elétrons de volta para a esquerda, e aí eu estou percebendo corrente para a direita, corrente de elétrons por deriva. A corrente de deriva de elétrons é para a direita. A corrente convencional. A corrente lá, circuitos. Beleza? E eu tenho o campo elétrico para a direita, empurrando as lacunas, que são as cargas positivas, para a direita. Então eu estou vendo aí numa quarta componente, que é corrente de deriva das lacunas. Então eu tenho 4 componentes de corrente acontecendo aqui dentro, que eu comentei antes para vocês. Beleza? E aí repare, no início, vamos chamar assim, bem uma aspa gigante, tá? No início, quando não tinha região de depressão, eu só estava vendo a correntezinha azul. E aí foi formando lá, foi difundindo aquela coisa. E à medida que foi difundindo, foi aumentando essas correntes amarelas. Até que chega um ponto que a gente vai chamar de ponto de equilíbrio, onde todas as correntes que estão indo para a esquerda compensam as que estão indo para a direita. A corrente, vamos convencionar aqui para o lado esquerdo a corrente positiva. A corrente positiva equilibra com a corrente negativa. E aqui é um equilíbrio mesmo, porque, repare, é um equilíbrio dinâmico, tá? Não é que as correntes param. Eu não estou dizendo que vai zerar a corrente de difusão. Eu não estou dizendo que vai zerar a corrente de deriva. Estou dizendo que uma compensa a outra. O movimento, a direção preferencial da deriva, causada pela deriva, de movimento dessas cargas, compensa a direção preferencial causada pela difusão. E aí, no balanço dessa coisa, tem um monte de movimento lá, aquela coisa bem caótica que eu mostrei no primeiro vídeo ali para vocês, bem caótica, mas que eu olho as cargas atravessando essa linha da junção, e eu estou vendo, na média, mais ou menos o mesmo tanto de carga atravessando para o lado esquerdo que eu estou vendo para o lado direito. Tanto de elétron quanto de lacuna. Tudo bem, gente? É isso que está acontecendo. E repare,
Se por algum motivo a corrente de cargas de deriva aumentar além dessa conta, ela tende a trazer de volta as concentrações, aumentar de volta as concentrações lá dos lados dos elétrons das lacunas. E aí meio que compensa, a coisa fica equilibrada. Se a corrente diminuir de deriva, a difusão tende a formar mais a região de depleção ali de volta e aumentar o campo e compensar de volta a corrente. Tá? Então essa coisa é mais ou menos estável. Ela fica estável desse jeito aí. Tá? Claro que se eu pudesse medir isso daqui, eu vou medir corrente zero. Mas se eu medir instantaneamente, não vai estar sempre zero. Não vai ser uma linha que ao longo do tempo fica lá zero, zerão. Não fica assim. Por quê? Porque esse negócio é um movimento dinâmico. Cara, pode ter um pentelésimo em algum momentozinho, tem um pouquinho mais de carga passando para a esquerda do que para a direita. Em algum outro momento, um pouquinho mais para a direita do que para a esquerda. Então esse negócio aqui é meio ruidoso. Ok? É um pouco ruidoso. Tá? E isso daqui é um dos mecanismos que vão gerar ruído depois dos circuitos. A gente não vai tratar de ruído aqui nessa disciplina, mas esse aqui é um dos mecanismos que vai gerar ruído depois. Tá? E ruído é uma coisa importante para os circuitos. Apesar de a gente não vai tratar aqui. Tá tranquilo, gente? Isso aqui é a situação que a gente vai chamar de situação de equilíbrio da junção PN. Tá? Professor, então se tiver muito dopado, essa região de depleção vai ser muito grande. Pelo contrário. Isso é uma boa pergunta. Sem fazer a conta, tá? Porque lá, de novo, convidar vocês a fazer materiais. Sem fazer a conta, mas a largura, eu vou desenhar só assim, tá? Para simplificar um pouco minha vida. A largura dessa região de depleção aqui, ó, ela vai ser inversamente proporcional à dopagem que eu coloco. Então, o que acontece, né? Se eu tenho uma dopagem muito alta aqui do material tipo N, essa linha que... Vamos pensar como se tivesse essa linha que define onde vai ser a região de depleção, ela fica mais para lá. Ela fica mais empurrada para o lado lá da junção. Ok? Então é isso que acontece. E no lado onde, por exemplo, se for pouca dopagem, imagina que no lado P tem baixa dopagem. Tá? Essa linha que definiu aqui a região de depleção, ela veio mais para cá. Então essa coisa pode ser assimétrica, inclusive. Ok? E a gente usa o controle da dopagem para, propositalmente, aumentar ou diminuir a largura dessa barreira. Tudo bem? Pergunta. Dá para ter, como é que a gente faz para ter uma noção de onde é que está a barreira? Você calcula com base nas dopagens e com base na geometria dessa estrutura. Aí, lá em materiais, você calcula a largura da barreira. Porque a largura da barreira é uma largura da barreira, ela vai influenciar para a gente aqui duas situações extremamente relevantes, tá? A primeira delas repare que na hora que o elétron, sei lá, uma carga qualquer aqui, entra aqui dentro dessa barreira, ele está sendo acelerado. Imagina que a carga positiva aqui, ó, que é mais fácil de pensar, entrou lá dentro da região de depressão, que está formando aquela barreira. Ele tende a ser empurrado de volta, para fora. Tá? Mas não é exatamente como se fosse, tipo assim, o elétron entra lá e fica alguma coisa empurrando ele assim, ele não consegue penetrar na barreira. Cara, a difusão é um negócio, tipo assim, é tudo colidindo com tudo. Então essa carga a mais, ela vai andando aqui para dentro, aqui, ó. Tipo, ela vai andando, tá? Esse campo, o que ele eventualmente está fazendo é pegando uma outra carga que está aqui dentro e jogando ela para fora lá. Eventualmente isso é o que está acontecendo. Só que repare, na hora que essas cargas mais estão viajando aqui por dentro, ó, aqui por dentro da barreira, tá cheio de ligação desfeita lá dentro. Tanto os elétrons circulando lá quanto as lacunas, eles estão loucos para recombinar. Então, aqui dentro tem aniquilação de cargas ainda. Tá? Tipo, os elétrons e as lacunas se encontram ali dentro ali também e acontece recombinação, né? Tipo, a formação de volta lá das ligações. E aí a gente perde um elétron e uma lacuna. Tá? Então isso aí acontece, cara. Então aqui os mecanismos de condução são mais complicados. Outra coisa que a gente vai querer fazer, tanto para o transistor bipolar quanto para os sensores de luz, né? Junção PIN, que a gente vai chamar. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhe da junção PIN, mas qualquer ideia. Se por algum motivo eu consigo injetar uma carga aqui, ó. Não é uma carga que estava nem de um lado nem do outro tentando atravessar. Eu coloquei uma carga lá dentro.
Beleza? Eu, fiz uma carga aparecer lá dentro. Essa carga, ela vai ver o campo elétrico, tá vendo? A primeira coisa que ela vê, dentro da barreira, ela vê um campo elétrico muito intenso. Então, se essa carga for mais, ela vai ser acelerada para cá. E aí eu vejo aumentar a corrente. Se eu puder ficar injetando cargas aqui, para dentro, essas cargas vão ser aceleradas pelo campo. É basicamente deriva o que elas estão vendo. Só que, se a largura aí vem o balanço, né? Para eu poder injetar, facilitar a injeção de cargas, eu quero mais área, eu quero mais volume. Beleza? Então eu quero a barreira mais larga mesmo. Então eu preciso de dopagem mais baixa, nos dois lados. Facilita a injeção de cargas aí dentro. Só que, por outro lado, barreira muito larga vai facilitar a recombinação dentro da barreira. Perder cargas aí dentro da barreira. Então, às vezes eu consigo injetar muita carga, mas também tem muita recombinação. Então, não vejo muita corrente. Ok? Então, a gente tem que chegar em algum equilíbrio em relação a isso. Tá? Vai ter dois casos meio que, vamos chamar assim, particulares. Tá? Pensando aqui. O primeiro deles é o que a gente vai chamar de junção P e N. Tá? Que é a junção PN. Só que eu faço essa dopagem light mesmo aí, dos dois lados, tá? A gente faz uma dopagem light para ter bastante volume aqui de região de depressão, tá? E aí, como é que é a injeção, para que a gente usa isso, tá? A gente faz injeção de cargas jogando luz aí dentro dessa junção aí. Porque jogar luz faz formar cargas por geração térmica, né? Tipo assim, geração espontânea lá. Eu coloquei energia no sistema e eu gero pares de elétrons e lacunas. E aí, quanto mais luz, mais energia, mais ligação eu quebro. Mais elétrons e lacunas eu gero. Aí dentro. Só que, aí vem o truque. Se eu estou vendo o campo elétrico grande, na hora que eu gero um elétron e uma lacuna, elas geram ali, mais ou menos no mesmo local. Tá? O elétron tende a vir para cá, porque ele está vendo muito campo elétrico, e a lacuna para cá. Então, eles não recombinam entre si, e aí, dependendo da intensidade de campo, eu consigo dar tempo de eu ejetar essas cargas daí dessa região. E aí, o que eu estou vendo? Eu estou vendo a corrente elétrica. Eu estou vendo corrente aí nesse dispositivo. Beleza? E essa corrente é dependente da quantidade de energia que eu colocar. Então, se eu botar mais luz, eu vejo mais corrente. Esse aí a gente vai chamar de fotodiodo, por exemplo. Tá? Esse é o material esse é o princípio básico da célula solar. A célula solar é exatamente isso aí. Você faz uma junção PN assim, parecida com isso daí, com bastante volume de região de depressão, tá? E bota lá um monte de luz, né? Deixa no sol, cara. Tá vendo lá? E quanto mais luz tiver, mais corrente você vai perceber. A dopagem também é baixa, né? Dopagem normalmente é baixa, para ter bastante volume de depressão, tá? Professor, por que esse par lá de um buraco que você girou agora, com injeção de luz, não vai afetar o tamanho da barreira? Ele afeta o tamanho da barreira, mas assim, tudo afeta tudo, tá? Assim, as cargas que você injeta lá dentro afetam o tamanho da barreira também. Mas a gente meio que considera que a barreira... Meio que a gente considera que a barreira só depende do potencial que a gente colocar lá. Potencial externo. Vou mostrar aqui agora. Potencial externo, tensão externa que a gente aplica lá no dispositivo, vai servir para a gente controlar o tamanho da barreira. A intensidade dessa barreira. E aí aumentar ou não a condução. Beleza? Mas vocês veem que é tudo muito mais complicado, muito mais intrincado. Aqui a gente tenta fazer a coisa mais simplificada. Tá? Segunda possibilidade é um pouco mais, aí adiantando um pouco, tá? É fazendo depois o que a gente vai chamar lá de o transistor bipolar, né? O transistor bipolar, a gente vai formar duas barreiras. A gente vai formar duas junções, tá? Uma delas aqui, a gente quer que... Ih, ficou ruim. A gente quer que tenha uma barreira um pouco mais larga aqui do lado de lá, para ter condução por aqui, E aí a gente vai usar uma das barreiras aqui para injetar cargas e a outra para, capturar cargas. Beleza? Aí eu mostro isso com mais detalhe para vocês. Tá? Quando a gente for falar de transistor bipolar mesmo. Ok. O que acontece então? Repare que eu ainda vou ter duas situações de desequilíbrio, tá? A primeira delas é o que a gente vai chamar de polarização reversa. Vamos dar uma olhada aqui, na aula que vem, deixa eu fazer a parte quantitativa. Eu vou ter o que a gente vai chamar de polarização reversa. Tá? A polarização reversa ela vai acontecer nessa situação aqui. Eu vou ter... Deixa eu dizer a grande. Eu vou ter a barreira, o material tipo N do lado de cá, o material tipo P, o monte de cargas acumuladas, né? Região de depressão.
região de depressão aqui, beleza? Repare que acumula carga positiva no lado N e carga negativa no lado P, na região de depressão, tá? É meio que trocado mesmo. E aí a gente está vendo o campo elétrico interno da barreira. A gente vai calcular o potencial desse campo elétrico, tá? Depois. Porque ele vai influenciar o comportamento elétrico do dispositivo. Mas a gente vai botar uma fonte externa aqui. E eu vou ligar o terminal mais no lado N e o terminal menos no lado P positivo, no terminal lá do material tipo P, tá? E eu vou chamar essa tensão de VR, de tensão reversa. Beleza? Essa tensão externa que eu apliquei. Então, repare, eu estou externamente aplicando um campo assim, né? Que eu vou chamar de campo E, de externo. Beleza? Melhor. Vou chamar de V, heavy, de reverso, de polarização reversa. Tá? Então, repare, o campo externo, ele está tendendo a aumentar o potencial interno lá da barreira. O campo que eu já tinha formado na barreira, que é o campo natural da barreira. Tá? Repare, na hora que eu faço isso, as concentrações de elétrons não mudaram lá do lado N, as concentrações de lacunas aproximadamente não mudaram no lado P. Então a difusão não mudou, aproximadamente não mudou. Tranquilo? Então a corrente de difusão que eu estava vendo lá antes, as duas componentes, né? Uma para o lado, as duas aqui para o lado esquerdo, foi aquela conta que a gente fez, tipo, aquela conta, assim, entre aspas, que a gente fez. Corrente de difusão dos elétrons e a corrente de difusão das lacunas continua aproximadamente constante. Ok? Eu vou marcar elas aqui porque é mais ou menos a intensidade que a gente tinha antes. Só que o campo ficou mais intenso. O campo elétrico ficou mais intenso. O campo total que eu estou vendo ali no dispositivo. Tá? Então as correntes deriva, elas tendem a aumentar. Okay, beleza? E lembra lá, ó, corrente deriva, ela vinha contra o campo, né? Desculpa. Compensando a de difusão, no sentido contrário. Esse aqui é a corrente convencional. Então a corrente de deriva de elétrons aumentou, a corrente de deriva de lacunas aumentou. A gente pode pensar assim, tá? As duas correntes aumentando. Só que, a gente viu aqui no começo da aula, a densidade de corrente que eu gero por conta de deriva, ela é μn vezes a concentração de cargas dos N's, mais μp, a mobilidade das lacunas, vezes a concentração de lacunas, vezes a carga, vezes o campo. O campo aumentou, então a densidade de corrente aumentou. Okay? Só que essas duas correntes aqui, ó, elas são correntes de portadores minoritários. Todo mundo está vendo aí? Ó. O que está acontecendo? É corrente de elétrons tentando sair daqui. É corrente de elétrons sendo acelerados daqui para lá, certo? Olha lá, contra o campo. Do lado direito tem pouco elétron. Do lado direito tem pouco elétron para acelerar. No lado esquerdo aqui, eu estou vendo lacunas tentando ser aceleradas para cá. E indo lá para o outro lado. Beleza? Só que no lado N tem pouca lacuna. Então, não está vendo? No lado N tem pouca lacuna, no lado P tem pouco elétron. A concentração é baixa. Essa corrente de deriva aqui que está aumentando, ela é basicamente uma primeira aproximação, corrente de portadores minoritários que está aumentando. Ok? Isso quer dizer o seguinte, a concentração que entra aqui, ó, é pequena. Então, mesmo o campo muito intenso, tipo, aumenta muito o campo, está multiplicando por números que são razoavelmente pequenos, que são as concentrações baixas. Então, eu não vejo essa corrente aumentar muito. Eu vejo a corrente lá, mas eu vejo pouca corrente. Eu aumento bastante o campo e aumenta pouca corrente, porque a concentração de cargas é baixa. As cargas que estão vendo isso aqui, as cargas que estão sendo influenciadas. Tá? Essa corrente que está mudando é majoritariamente corrente de portadores minoritários. Beleza? Isso quer dizer o seguinte, se eu for lá, plotasse um gráfico VI dessa coisa aí, para o lado dos negativos aqui, tá? Vou plotar o VR aqui como se fosse negativo, tá? Eu vou chamar de V a tensão, essa tensão aqui, ó, mais, menos, isso aqui eu vou chamar de V. Desenhei mal, né? Vou
chamar de mais, menos, essa, vou chamar de VD, tá? Porque aí depois já fica compatível lá com a equação do diodo. Então, se eu fizer aqui VD, ID, e de novo, ó, mais, menos, ID, que é a corrente externa que eu estou vendo, naquela direção ali, eu estou vendo o VR negativo, todo mundo está vendo lá, ó, mais ligado menos e menos ligado mais, então VR é uma tensão negativa, e eu estou vendo a corrente negativa, beleza? Que é a corrente amarelinha, que é contra a corrente convencionada positiva lá em cima, tá? Então eu estou vendo alguma coisa assim, ó, para cá, pouca corrente. Beleza? Pouca corrente. Ainda tem aqueles efeitos de saturar, de saturação de velocidade, esse monte de coisa. É pouca corrente. Beleza? Pouca corrente. Essa corrente aí a gente vai chamar de corrente de saturação reversa, IS. Tá? Corrente de saturação reversa. Ela é mais ou menos constante, grosso modo, tá? Mais ou menos constante. A gente vai ver que não é exatamente constante, o modelo vai ser exponencial, mas desse lado aqui ela varia muito pouco com a tensão, tá? E é uma corrente bem baixa, na ordem de... Vai depender das dopagens, vai depender de um monte de coisa, mas na ordem de, sei lá, 10 a menos 15, 10 a menos 12, não passa muito disso não. Tá? Corrente baixa. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês que dependendo do material, dependendo de como é que é a junção, muda essa corrente reversa. E essa corrente reversa, ela vai ser um defeito pra gente. Tá? Alguns circuitos que a gente vai fazer, isso aqui nem conta. Mas tem circuito que vai ser muito sensível a isso. Tá? Vai ter esse circuito que é sensível a essa corrente reversa aí. Tudo bem? Então, a gente vai ter que estar atento a isso, porque na hora de escolher qual dispositivo você vai usar no seu circuito, no circuito de verdade lá que você está fazendo, a escolha do dispositivo influencia. E aí a física da coisa meio que influencia a sua escolha. Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Olha o que aconteceu aqui quando eu estou com polarização reversa. Estou com a região de depressão, tá? Vocês viram lá, a corrente é baixa, né? A corrente DC, tá? A corrente é baixa. Só que olha só o negócio. Eu tenho um monte de cargas móveis de um lado, um monte de carga negativa, um monte de carga positiva do outro lado. Isso aqui do lado P é bem condutivo, do lado N é bem condutivo. E eu tenho uma região aqui no meio que é isolante, né? Que é isolante. Então eu tenho como se fosse um capacitor de placas paralelas. Uma região bem condutora, com muita carga disponível, uma coisa mais ou menos isolante no meio, que são cargas fixas, e uma outra região bastante condutiva. Okay? Então isso aqui é como se fosse um capacitor. Vai ter característica capacitiva. Tá? Vai ter uma característica capacitiva. Tá? Repare ainda, na hora que eu aplico o campo externo, ele tende a aumentar, meio que aumentar aquela barreira ali de depressão. Na hora que eu aplico o campo externo, ele tem uma tendência a trazer essa linha aqui para cá e essa linha para cá. Tende a aumentar o volume daquela região de depressão. Ok? Tende a aumentar o volume da região de depressão. Quando eu tiro o campo, volta para o que estava antes. Tá? Então, tem meio que uma posição de equilíbrio, tem meio que uma largura, vou chamar aqui de H. Tem uma distância, que é a distância de equilíbrio. Tá? E quando eu boto o campo em polarização reversa, tende a aumentar essa distância aí, entre as duas placas, tende a alargar essa região de depressão, tá? Então isso daqui, do ponto de vista do circuito, tá? A gente pode pensar como se fosse um capacitor. Um capacitor, e a gente vai chamar essa capacitância de junção, CJ, tá? Toda vez que a gente fizer uma junção desse tipo aqui, vai ter uma capacitância associada a ela, tá? Então, atentar para isso, que isso aí vai influenciar a velocidade dos circuitos que a gente vai fazendo depois. E esse CJ, ele vai ter uma posição de equilíbrio lá, uma capacitância que é a capacitância de equilíbrio, quando eu não tenho nenhum campo aplicado, tá? Só que muda com a tensão. E aí o modelo vai ser menos VR, que é aquela tensão externa que a gente aplicou, dividido por V0, que é o potencial interno do campo que eu vou calcular na aula que vem. Para a gente vai ser uma constante, depende de algumas coisas, tá? Mas é uma constante para todos os efeitos aqui, ok? Então repare, mais tensão externa afasta as placas, tende a diminuir a capacitância, beleza? Só que diminui de forma não linear, né? Tem raiz quadrada, então negócio, beleza? Esse é o modelo que a gente vai usar. E esse CJ0, sem mostrar de onde vem essa parada toda, tá? Mas ele é. Assim, o primeiro modelo é
a constante dielétrica do material que está formando ali, nesse caso aqui é silício, então depende do material, a carga do elétron, vezes 2, vezes a dopagem de átomos aceitadores, é a dopagem que tem no lado P, vezes a dopagem do material doador, que é do lado N, Na mais ND. Isso aqui, repare que isso aqui é como se fosse paralelo de duas coisas, né? Parecido assim, com dois resistores em paralelo, tá? Vezes 1 sobre o V0, tudo isso aqui dentro da raiz. O V0 para a gente é uma constante, na hora que a gente calcula o valor dessa constante aí, potencial interno da barreira, tá? Sem mostrar de onde vem essa coisa. Mas repare, depende das dopagens. Beleza? Depende das dopagens. E depende desse V0. E aí eu vou mostrar para vocês que esse V0 depende da temperatura. Ok? Então isso daqui, a gente pode imaginar que é um capacitor de capacitância variável, que a gente controla dependendo de qual a tensão VR que a gente aplica aqui nele. Beleza? A gente aplica a tensão, vê uma capacitância. Tá? E aí, como que usa isso nos circuitos? Vai ficar um pouco mais claro. Mas isso aqui a gente pode usar, por exemplo, para fazer circuitos de rádio, por exemplo, que a gente sintoniza. Então, em vez de ter uma capacitância que a gente mexe alguma coisa física, gira uma rodinha, por exemplo, que é antigamente que a gente fazia, hoje em dia lá no negócio do teu carro, você aperta um botão, cara, para mudar de rádio. Sacou? Você aperta, inclusive, não é, você aperta um botão para ele ir aumentando a rádio, inclusive. Ele vai escaneando assim a coisa, né? Automático. Sacou? O que internamente lá tem alguma coisa, provavelmente, que está gerando a polarização de um capacitor desse tipo aqui, parecido com isso, tá? Para poder ir sintonizando a rádio que você quer. E aí mudando a característica de algum filtro ali, ó, que vai separar a rádio que você quer escutar. Beleza? O outro tá sorrindo ali. Cara, é assim que... Demorou até a gente conseguir dominar essas coisas, mas hoje em dia a gente faz tudo desse jeito. Beleza? Antigamente, tipo assim, os primeiros rádios, você tinha uma rodinha lá, que você ia meio que girando e as placas iam... pareciam uns dedinhos assim, ó, que elas iam ficando mais capacitância ou menos capacitância, né? Tipo, umas plaquinhas que iam escorregando assim, umas embaixo das outras, e aí elas iam aumentando ou diminuindo a capacitância. Você rodava um negocinho, tipo, um knobzinho, e controlava isso, tá? Hoje em dia não tem mais isso, porque a gente não quer fazer as coisas, tipo, girar alguma coisa mecânica. Você quer apertar um botão, cara. Tá? Porque apertar o botão, aí vira, tipo, IoT, cara. Você controla pela internet, pô. Entendeu? Tipo assim, você clica lá, você pega no teu celular, não tem botão no teu celular, tem uma tela, né? Você passa o dedo. Tem um monte de botão virtual que você fica apertando uma telinha de vidro, aí a coisa entende, manda um sinal pela internet para girar um filtro lá, alguma coisa. É isso aí que a gente faz hoje. Tá? A gente quer fazer tudo eletrônico, a gente não quer fazer nada, não tem essas coisas mecânicas, interfaces mecânicas. Sempre que a gente pode tirar, a gente quer tirar. Tudo bem, gente? Na aula que vem a gente vai ver como é que vamos calcular esse potencial interno da barreira. E a gente vai estudar a situação da junção em situação de polarização direta. Que é, em vez de botar a polarização do jeito que eu botei aqui, a fonte externa, a gente vai inverter essa fonte externa. Okay? E aí a gente vai ver como é que acontece com essas casas e com a corrente no dispositivo.